Saudações rubro-negras, meninas e meninos que acompanham o Papo Fla Maior. Vamos falar de Mengão, né? Rapaz, é muita bomba ao mesmo tempo. Cara, hoje Pedro, que história é essa do Pedro vai sair, rapaz? Mas que história é essa? Bora, Mengão, bora, Mengão. Segura aí os seus atacantes, seus zagueiros. Que história é essa, rapaz? Que o Ortiz vai sair. Mas que papo é esse? Vamos tentar entender isso aí? Vamos junto? Papo Fla Maior no ar aí. Já sabe, né? Deixa o seu like. Pô, humildemente eu lhe peço. Já se inscreve no canal. Entrega esse vídeo, esse linkzinho, encaminha para o seu amigo que é rubro-negro. Ou para quem vive de Flamengo. Pois, todo mundo vive de Flamengo, não é verdade? Todo mundo quer saber o que está acontecendo dentro da Gávea. Então vamos falar de coisa tensa, vamos falar de coisa boa. Mas aqui papo é Flamengo. Papo Fla Maior. Segue a gente nas redes sociais. Segue a gente aqui, tá? E comentem, cara. Comentem, eu quero saber a sua opinião. Vem comigo, vamos lá. Cara, hoje é incrível, né, cara? Vocês aí, meninas e meninos que me acompanham, e que acompanham também as notícias do Mengão, ó. Todo tempo tem notícia. E nem sempre, né, essas notícias, elas são assim, calmas, né? A maioria das vezes são notícias agitadas. O Ninho do Urubu, Gávea, tá sempre em ebulição. Então vamos falar. Hoje rolou um papo aí que o querido Mauro César Pereira, jornalista, trouxe uma notícia aí do UOL, entre outras, né, entre outras redes que ele trabalha aí. E na verdade, eu não preciso nem falar muito do Mauro César Pereira. É um cara que vem trazendo notícias e cravando muitas vezes notícias certas, notícias verdadeiras. Então ele deixou, né, hoje houve um probleminha com o Mengão, inclusive, só lembrando aqui, tá? Ele já se declarou torcedor do Mengão já há muito tempo, então a gente sabe que é um cara que ele não quer ser só o jornalista, né? Ele está demonstrando também que tem um carinho pelo clube. Agora, o jornalista, ele mostra a verdade, né? Assim como eu também sou formado jornalista e estou aqui também criando conteúdo, então a gente sabe da importância de se trazer a verdade. Então, antes de falar sobre isso, eu procurei saber. Então rolou uma treta, que é o seguinte: o Flamengo lança uma nota, um comunicado oficial sobre o Pedro. Que história é essa que Pedro vai sair? O Flamengo disse a seguinte palavra: o Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Além de outras coisas, o Coluna do Fla já avisa aqui também que o Pedro não será negociado. Por meio de nota, Flamengo informa que não há intenção de negociar Pedro com alguma outra equipe. Bom, isso tudo começou porque o Mauro César tem que rir, cara. O Mauro César é sempre polêmico, né? Mas eu curto ele, eu sigo ele, eu gosto de ler, de ouvir, eu gosto. O Mauro César, inclusive, traz para mim experiência. Eu quero muito aprender ainda muito sobre essa área que eu me formei, né? Então vamos lá. O Mauro César, que havia dado a notícia, ele falou o seguinte: como o clube se recusa a voltar atrás dessa nota vergonhosa, aí estão os prints. Ele botou os prints lá, cara, onde a fonte que ele diz ser de dentro do Flamengo, e eu não duvido, né? Isso me recorda uma história que eu sempre falo com o Miguel aqui no nosso papo. Você que me acompanha sabe disso. A gente fala muito tempo do X9. A gente fala muito tempo aí desse tal de X9. São as escalações que saem antes da hora, aí o adversário tem como ver a escalação. Será que isso não tem a ver? Ou seja, deve ter alguém dentro do Flamengo, ou um grupo dentro do Flamengo, que deixa vazar algumas coisas que de repente são verdadeiras, outras nem tanto. O que fica a dúvida no ar. Mas eu queria saber a sua opinião de casa. O Pedro deveria ser vendido? Eu vou falar a minha. A minha opinião é o seguinte: claro que não, né? O Pedro é um cara que está voltando agora de uma lesão grave. Além de tudo, ainda está levando aquele tempo para se recuperar. Mas eu acredito que quando a bola estiver rolando e ele mais em atividade, ele vai pegar mais confiança do Felipe Luiz. E principalmente por tudo que vem acontecendo aí, que a gente sabe que vai precisar de reforço, eu acho que o Flamengo não vai querer se livrar do Pedro agora. Então, os prints que o Mauro César Pereira
colocou aí, né? Mas aí ele pediu, ele escondeu a fonte, né? Mesmo que a fonte não pediu o off, né? E é por uma questão também de estratégia e ética, é melhor não revelar a fonte. Não revelarei, essa é a ética jornalística. Note que inicialmente sequer falei do valor que a pessoa escreveu no diálogo. 15 milhões de euros. Cara, cá para nós. Vocês acham que o Pedro vale só isso? Então quer dizer, está acontecendo alguma coisa aí. Então vale a pena alinhar, você que é torcedor, que aqui nosso papo é de torcedor para torcedor. Alinha comigo aí, vê se isso não tem a ver com o X9. Então quer dizer, é uma outra versão do X9, né? Então vamos que vamos. Se for verdade ou não, a gente vai saber nos próximos tempos, né? E a gente vai trazer essas notícias aí um pouco mais. E o Mauro César ainda acrescenta o seguinte, né? Lá nas redes sociais dele. Patética nota do Flamengo, tentando desmentir a informação que eu trouxe hoje. Jornalistas não revelam a fonte, mas está registrado no WhatsApp o diálogo no qual o clube, por intermédio de pessoa importante em sua estrutura, admite que negociaria o atacante Pedro. Eu torço para que isso não aconteça. Eu torço, ainda que seja, fique mal para o lado aí do Mauro César, eu prefiro que o Pedro não saia. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Pedro deve sair? Agora, notícia boa, né? Vamos lá. Flamengo volta a jogar. Pode separar os rojões. Bandeira, que já vem Flamengo no dia 12/7, já voltando para o Brasileirão. Jogo esse que foi adiado por conta da expectativa do Flamengo continuar até as finais. Na verdade, ficamos até as oitavas de finais, né? Mas Flamengo, de forma precoce, foi eliminado porque pegou o Bayern. A gente queria que o Bayern não viesse, mas o Bayern veio e, enfim, o Flamengo não deu conta de quebrar o paredão do Bayern, né? Não sei porque estão falando mal do Flamengo aí. Eu quero ver alguém jogar daquele jeito que o Flamengo, qualquer time sul-americano jogar contra o Bayern do jeito que o Flamengo jogou. O Flamengo fez a sua parte. Agora, teve um momento que teve erro, né? Então, isso tudo levou à eliminação, na minha opinião, precoce também. Muita gente tem essa opinião. Então, eu assumo que eu tenho a mesma opinião, eliminação precoce do Mengão, e o Flamengo vai voltar a jogar agora no dia 12/7 pelo Brasileirão contra o São Paulo no Maracanã. Partida que foi adiada por essa expectativa das finais do Mundial de Clubes. Teremos o São Paulo no dia 12/7, o Santos com o mando de campo do Santos. Quarta-feira, dia 16/7, 21h30, o jogo contra o São Paulo vai ser 4 da tarde, tá? O Flamengo é mando de campo, vai ser no Maracanã. O mando vai ser do Santos, dia 16/7, quarta-feira, 21h30. Contra o Fluminense, Flamengo mando de campo, 20/7, 19h30. Contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, nós jogaremos dia 23/7, lá no finalzinho do mês, lá na casa dos caras. E também seu primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, porque serão 2 jogos seguidos contra o Atlético Mineiro, né? O primeiro será no dia 27/7, olha que loucura, cara. Flamengo manda de campo ainda pelo Brasileirão, dia 27/7, 8h30. Na Copa do Brasil, primeiro jogo também contra o Atlético Mineiro, no dia 31/7, ou seja, 6 partidas ainda no mês de julho de 2025. Teremos Mengão aí, muita coisa para acontecer. Eu quero que o Flamengo entenda aquela frase: o Brasileirão é obrigação. Então vai para cima que eu quero o N campeonato esse ano, tá? Vamos que vamos. Você quer o N esse ano? Também tem a Copa do Brasil aí, ó. Só pedreira, primeiro jogo aqui e vai ser ainda no mês de julho. Vamos que vamos. E o Eric Pulgar, hein? Rapaz, amanhã, Eric Pulgar, quinta-feira, dia 3/7 de 2025, o Eric Pulgar, nesse momento já deve até estar por lá, né, no Chile, vai ser operado por conta da fratura. O Flamengo até colocou uma nota sobre isso. Após retornar ao Rio de Janeiro na terça-feira, dia 1º, o meio-campista Eric Pulgar foi submetido a novos exames de imagem, ressonância magnética e tomografia computadorizada.
Galera, essa lesão, ela não é uma lesão fácil não, tá? Que confirmaram fratura no quinto metatarso do pé direito, mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023. De acordo com o planejamento estabelecido pelo departamento médico, a indicação de tratamento é cirúrgica. O procedimento será realizado no Chile já nesta quinta-feira, onde o atleta iniciará imediatamente seu processo de recuperação. Galera, vamos torcer aí para o retorno do nosso querido meio-campista aí. Mas lembrando, o Flamengo já alertou que não será por esse motivo que contratará outro cara para a posição, outro volante, um cara que tem as características do Pulgar, porque o Flamengo já acredita que com as contratações que estão vindo, incluindo aí, só a gente já pode emendar a notícia, já agora o Jorge Carrascal será apresentado nos próximos dias, no começo ainda, na primeira metade de julho, Jorge Carrascal, que já vem fazendo seus trâmites, vir a ser jogador do Flamengo ainda nessa primeira quinzena de julho de 2025. E aí, você está feliz com essa contratação? Apesar da grana alta, a galera está muito empolgada porque acreditam que é o cara que pode ser o substituto ideal para o Coringa. Ou seja, ele pode até ser um jogador melhor que o Coringa, visto a idade, as possibilidades de ataque, enfim, e de defesa. Segundo os caras que são experts nisso, já analisaram ele como um cara Coringa para valer mesmo, Coringa até mais do que o Gerson. Então vamos ver, né, galera? Vamos aguardar, esperar a apresentação do jogador para que a gente possa aí ver como é que é a adaptação dele, e a gente só precisa comemorar, principalmente com tanta notícia bomba, né? Então vamos torcer aí por Eric Pulgar se recuperar logo e que esse menino, Jorge Carrascal, se adapte o mais rápido no Mengão e bora para cima deles. E uma última notícia sobre o Léo Ortiz. A gente está falando aí que já há um tempão que o Léo Ortiz está sendo sondado aí por times da Europa e o cara não sairá por menos do valor da multa. Isso por quê? Isso também inclui a questão da venda do Wesley. Não é que o Flamengo não queira vender o Wesley, né? Mas o Flamengo já bateu suas metas. Então é impossível do Flamengo. O Flamengo não está com a cuia de esmola na mão. O Flamengo está bem, financeiramente está robusto. Então, meus amigos e minhas amigas, a gente tem aí um quadro onde o Flamengo é que dá as cartas. Então vamos aguardar. Então, se você aí, que é um time europeu, quer tirar o Léo Ortiz, vai preparando aí que a grana é alta, tá? Estima-se que pode ser a venda mais cara da história do Flamengo. Então, meus amigos e minhas amigas, vem comigo, aqui tem Mengão, aqui é Papo Fla Maior. Se inscreva no canal, deixa aquele like, comente, vem com a gente que aqui, ó, é só Mengão, lá em cima, ó, Papo Fla Maior. Saudações rubro-negras!